Estamos hoje aqui com o nosso convidado muito especial, Atos Moraes. Muito obrigado, Atos, por fazer parte do nosso projeto, por estar aqui. Atos, para iniciar a nossa conversa, eu quero primeiro que você se apresente. Quem é o Atos? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, eu fico muito honrado. Fiquei sabendo aqui que eu sou o segundo convidado, hein? Olha aí a importância, hein? Quando o projeto estiver grande, aí eu quero o reconhecimento, hein? Com certeza. Vamos lá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Atos Moraes, sou personal trainer, também trabalho dentro da área de nutrição. Atuo na área já há mais de 10 anos. Vivi 8 anos como atleta, então hoje eu acabo trabalhando dentro de várias áreas aí, né? Mas hoje, basicamente, a minha especialidade de trabalho é hoje direcionar o treinamento com mulheres, tanto que hoje eu tenho 2 atletas profissionais de fisiculturismo, que é onde eu comecei todo o meu trabalho. Mas a dona de casa, a senhora também ali, a gente inicia também, tá bom? Então é basicamente isso. Então tudo que se relaciona à saúde, treinamento, alimentação é algo que está envolvido comigo, é algo que eu domino, é algo que hoje eu consigo, de uma certa forma, através do meu trabalho, também mudar a vida de outras pessoas. Legal. Atos, tu tava falando pra gente que tu não é roraimense, né? Isso. Como é que tu veio parar em Roraima? Cara, é uma longa história. Minha mãe vai conseguir explicar, mas assim, na minha certidão de nascimento, estado de Goiás. Mas desde que eu me entendo por gente, eu já moro aqui em Roraima, então assim, carrego o estado no meu coração, represento... Roraimado, 100%, com muito orgulho. Então, para onde eu ando, eu falo do nosso estado, né? Nosso estado é muito bonito. A gente mora aqui, só não se acostuma com o calor, né? Mas eu carrego dentro do coração o sangue do roraimense, sem dúvida. E, de fato, eu acabo dizendo que sou roraimense em muitas ocasiões. Dado só na certidão de nascimento, né? Só na certidão de nascimento. Você... Já tá, exatamente. Já tá regionalizado. Mas, realmente, nossa região é muito quente. Eu conheço o Atos desde 2015. 2015, né? A gente trabalhava numa academia. Eu já fui atleta, gente. Assim, eu tô... já foi fitness. Fui, né? Eu lembro que eu comecei lá, tava bem fitness, gordinha, e tu olhou pra mim assim, dá pra melhorar. Boa. Tu foi uma das pessoas que puxou, assim, eu pra treinar. Eu lembro que naquela época, apesar de pouco tempo, né? A gente treinou bastante, eu melhorei muito o meu físico. Mas também ainda era mais nova, né? E tal, tava de boa. Não tinha essa correria louca da vida de hoje. Mas assim, Atos, o teu trabalho é muito legal, né? É legal ver a trajetória. Queria que tu contasse um pouco pra gente como que tu chegou nesse ponto de treinar mulheres para serem fisiculturistas profissionais, né? Apesar de que você não faz só esse trabalho, né? Você também cuida daquela pessoa que está iniciando. Então, como é que surgiu? Porque eu lembro, como a gente estava falando mais cedo, tu começou estudando letras. E aí hoje... Exatamente. Nutrólogo, né? Hoje também. não. Hoje eu sou personal trainer e sou nutricionista. Uhum. E fui à Universidade Federal durante 2 anos. Entrei na Universidade Federal do Estado, cursando letras. E no meu 2º ano de curso, né, acabei tomando o meu rumo, que é o que eu gosto. Então, assim, nada mais do que você trabalhar com o que você ama. Então, assim, eu sempre fui esportista de fato, quando criança, karatê, jiu-jitsu. Fiz parte um tempo aí da equipe da Marcelene aí. Cheguei a ter na comércio Daniel aí, mas não foi muito pra frente não. Fiquei no fisiculturismo aí, que foi onde deu sucesso. Então, assim, dentro da nutrição, dentro da atividade física, dentro da musculação foi onde eu encontrei o meu lugar. Então, hoje, eu sei, na verdade, eu sempre tive e hoje eu não tenho mais certeza da minha missão e do meu propósito em relação ao meu trabalho. Então, até eu me tornar um treinador de atletas, tudo começou igual como eu te vi. Eu sou esse cara. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. Eu já fiz isso com muita gente. Você olha uma pessoa, né, e às vezes ela está na academia, porque de uma certa forma todo mundo que está ali está buscando um certo tipo de evolução. Verdade. Eu costumo dizer que tem uma frase assim, você é na vida o que você é na academia. De uma certa forma, quem frequenta academia, quem é apaixonado pela musculação vai me entender perfeitamente. Então, assim, a vida ela é difícil, a vida é dura. Assim como a academia, é difícil levantar os pesos, entendeu? Assim, você sair da zona de conforto, então isso te molda, isso deixa a vida, querendo ou não, mais leve pra gente e trabalha a nossa cabeça, é onde o nosso corpo cansa e a mente acaba descansando. Para muitas pessoas é uma terapia, também para mim sempre foi. Desde novo eu me refugiava na academia, às vezes para fugir de problemas externos. Uhum. Então hoje eu consegui, através desse amor pela musculação, por tudo isso, me profissionalizar e me tornar o profissional que eu tenho chegado hoje e quero buscar ainda
galgar degraus maiores. Claro, e com certeza vai, pelo amor que você tem em todo o seu trabalho. E é visível quando tu fala sobre isso. E aí, eu quero também saber, assim, como é que tem sido a caminhada nessa... Porque, assim, ó, eu lembro que é uma jornada de muitos anos. Tu já foi um atleta, né? Então, tu já esteve no lugar hoje de quem você prepara para estar lá. Então, como é que foi aquele desafio na época de eu sei que é muito difícil, né? Quando a gente olha a pessoa lá toda perfeita, não vamos dizer assim, perfeito, todo musculoso, todo bem definido. Mas, assim, existe uma gama de situações que você tem que passar, você tem que também abrir mão de algumas coisas, porque é um objetivo, né? Isso que nós estávamos falando mais cedo, de tipo, eu vou fazer isso aqui porque eu vou me tornar isso. Como é que tu trabalha o psicológico das mulheres também para fazer isso? Porque já que elas são o teu foco principal. Eu acredito que você precisa se descobrir ao longo do tempo, né? Não só no físico, mas tudo que você faz na vida tem que ter sacrifício. Sim. Vamos dar um exemplo do jiu-jitsu. Então, para você ser um bom atleta de jiu-jitsu, um bom atleta de MMA, você tem que se dedicar. Então, se você é um cara que gosta, eu gosto de uma vida externa, eu gosto de ser baladeiro, eu gosto de noitada, não vai dar muito certo um atleta de jiu-jitsu que tem que fazer um bom treino de manhã cedo. Concorda? Concordo. Então, o fisiculturismo é a mesma coisa. Então, o fisiculturismo está ligado o quê? Ao corpo. E o que depende de você ter um corpo, uma boa rotina de treino. Então, você precisa descansar, para isso você precisa se preparar. Então, como a alimentação ela tem que andar alinhada, então, de fato, você também vai ter que ter essa rotina. E isso acaba, para quem acaba descobrindo o propósito, se torna fácil. Foi o que a gente comentou mais cedo, né? Hoje, por exemplo, isso faz parte do meu estilo de vida. Em 2015, quando a gente se conheceu, eu já era atleta. Então, nós já temos quase 10 anos. Então, assim, eu já era atleta de fisiculturismo, vivi 8 anos como atleta de fisiculturismo. E isso foi uma coisa que agregou muito no meu trabalho, na minha profissão hoje. E, sem dúvidas, é o que me faz, por exemplo, toda essa experiência passar para as pessoas. Hoje eu tenho 32 anos, então, assim, tem muitos atletas hoje com 22, com 21, muitas mulheres jovens. Hoje eu me deparo com meninas de 15, 16 anos na academia que têm vontade disso. Então, primeiro as pessoas se descobrir. Às vezes elas nem sabem muito o que querem, né, da vida ali, nem sabem muito se realmente querem isso. E o tempo entrega. E aí, se elas realmente quiserem isso, elas vão sentir esse propósito, vão entender o preço que elas precisam pagar em todos os sentidos, porque, de fato, abdicar de coisas é um processo natural da vida. Não é só para isso, mas eu quero ter um corpo legal, eu sou uma menina jovem, então, assim, você vai ter que abrir mão, às vezes, até de certas companhias. Infelizmente, isso é uma coisa que acaba andando lado a lado, porque não tem como, por exemplo, uma pessoa que gostar de treinar vai se relacionar com uma pessoa que não gosta e fica puxando ela ao contrário. Em algum momento, vocês vão acabar se separando ali, esse relacionamento ou de amizade ou de proximidade de alguma forma. Porque, que chama para outros lugares, né, para fazer outras coisas. Então, basicamente, imagina, você quer começar a treinar para, por exemplo, eu quero perder peso, quero emagrecer, quero me preparar para o concurso. Mas você tem uma melhor amiga que, por exemplo, gosta de sair todo dia, ou então sexta, sábado, domingo, gosta de sair para festa, e aí você tem um compromisso no dia seguinte. Então, assim, isso vai te atrapalhar de alguma forma. Sim. Então, ou você vai ter que deixar isso bem claro para ela, tentar frear um pouco, bloquear isso, ou então ela vai acabar atrapalhando os seus objetivos. Então, assim, a gente acaba andando e alinhando com pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente. Então, isso vale para todos os sentidos, em todas as etapas aí da vida. Então, assim, hoje a galera que, principalmente as mulheres, hoje que é o foco de trabalho, as mulheres que pretendem atingir uma performance, que pretendem mudar seu corpo, sua autoestima, como a gente falou mais cedo, né, a nossa porta de entrada em muitas situações é a nossa apresentação, tanto para o profissional, tanto para a vida. Então, assim, um corpo saudável reflete um corpo forte, de fato, reflete uma pessoa forte também. Sim. Então, as pessoas acabam me procurando, muitas mulheres acabam se identificando por essa linha de pensamento que eu tenho, por acompanhar um pouco o meu trabalho e por verem muitas outras mulheres ou muitas outras pessoas, até minhas alunas, que acabam entrando dentro do meu trabalho, tendo os bons resultados, assim, alcançando isso. Então, isso acaba incentivando legal. Eu costumo mostrar muito isso no meu dia a dia, no meu trabalho. Então, as pessoas, poxa, vou procurar o Atos, porque ele é um cara que já trabalha com isso, já entende bem, já está acostumado. Então, se torna mais fácil para esse público ser atraído por mim, de fato. Tu já tem um nome. E eu só faço o que eu tenho que fazer. Fica fácil.
É claro que nem todo mundo eu acabo conseguindo trazer para isso. Tem pessoas que passam e, infelizmente, não seguem, mas tem muitas pessoas que vêm e seguem. Hoje eu tenho grandes exemplos de pessoas que passaram pelo nosso trabalho, cara, e foi um sucesso, assim, dentro da... Não só dentro da área fitness, mas dentro da vida, assim, sabe? Mudaram, Às vezes chega uma pessoa, uma mulher, tá desacreditada, tô com a autoestima baixa, não sei o quê, não tô me sentindo bem. E aí isso reflete no profissional dela. Não consigo trabalhar, tô assim, não consigo render. E aí, de repente, ela vem, procura, passa por um processo, aí melhora a autoestima dela, sei lá, emagrece, perde peso, se sente bem, se sente bonita, começa a render no trabalho. Daqui a pouco você vai ver, ela tá subindo de cargo, tá lá... uma grande empresária. Eu tenho um exemplo disso, cara. Então, muda a vida, né? Então, isso pra mim, na hora que eu vejo isso, eu fico, caramba, de alguma forma eu fiz a diferença na vida daquela pessoa. Foi o que eu falei no início. Então, hoje, o propósito do meu trabalho não é simplesmente mudar o corpo das pessoas. Isso acaba sendo uma consequência do que elas vêm fazendo, mas de alguma forma a gente transforma a vida sim. Legal. Isso é bem legal. Você transforma a vida, né? Porque tu trabalha o psicológico também quando tu trabalha a autoestima da pessoa. Então, pessoal, o Atos, ele é o representante, né? É o representante, não, um dos únicos treinadores de alta performance no fisiculturismo de mulheres na região norte do nosso país. Isso. E aí, como é que é a carga disso? Assim, de saber que tu é o cara nessa região. Nós estamos, é muita luta, viu? Nós estamos aí, quem acompanha meu trabalho sabe há quanto tempo a gente está aí, mas hoje, por exemplo, eu sou o único treinador de atletas profissional do estado de Roraima, não tem outro, somente eu. E dentro da categoria Wellness, que é uma categoria do fisiculturismo, hoje a galera que acompanha, conhece, só existe eu como treinador de Wellness profissional na região norte, e inclusive as duas atletas da região norte são daqui de Roraima, daqui do estado. Então, em outros estados, tem outros atletas profissionais, tem outros treinadores, só que de outras categorias. Pessoas também muito bons, caras extremamente competentes, mas, por exemplo, hoje dentro de Roraima só tem eu. Então, é um passo muito importante, eu fico muito orgulhoso e, assim, eu carrego muito isso comigo, porque é uma conquista. Eu, como atleta, tentei me tornar profissional 2 vezes, não deu certo, foi muito difícil. A gente foi lá, fez a nossa parte, mas como treinador eu consegui. O que também é um objetivo meu, até porque quando eu comecei como atleta, meu objetivo também era ser um bom treinador. Mas para mim ser um bom treinador, eu precisava ser um bom atleta, eu precisava passar pelo processo, eu precisava sentir toda aquela emoção, que é o que me facilita hoje entender a mente e o desejo das pessoas. Sim. Então, quando às vezes eu estou ali com o meu atleta, eu estou treinando ele, ou então eu estou conversando com ele, eu sei o que ele está passando. Então, às vezes eu mando uma mensagem para ele, eu falei... Se acalma. Ele, como é que tu sabe? Eu falei, eu sei. Simplesmente eu sei. Eu estou conseguindo ver na tua expressão de olhar. Porque eu sei o que é você ter um objetivo e ter que passar pelo processo. Porque durante o processo tem muitas barreiras. Então, não só na vida de atleta, é igual você. Eu estou fazendo uma dieta. E eu estou emagrecendo. E aí eu estou tendo um bom resultado, eu quero continuar tendo, mas, poxa, hoje me chamaram aqui para ir um aniversário e eu estou com vontade de comer todos os doces que tem aqui na mesa. Só que eu não posso fazer isso porque vai atrapalhar um pouco o meu processo. Então, isso é uma barreira do processo. Então, assim, eu entendo bem essas barreiras do processo. Então, são coisas que lá na frente você vai olhar para trás. Eu fui forte ali, fui forte um pouquinho, e aí é onde você consegue, entendeu? Legal. Por que mulheres? Boa. Por que mulheres, né? Vamos lá, cara. Primeiro, tem muito a ver com o meu trabalho de fato, né? As mulheres são muito consumistas. Então, as mulheres são muito consumistas. Se você entrar na academia hoje a academia tá cheia tem mais mulher que homem. Tem mais mulher que homem. E praticamente todas as academias que eu trabalhei sempre foi assim. Trabalho com homens também. Sempre trabalhei, mas com as mulheres eu acabei tendo uma relação de confiança maior. Sim. Então as mulheres, elas confiam muito em mim e elas são, como é que eu falo, um pouco mais obedientes nesse sentido. Então eu consigo dominar bem a mente delas e consigo dominar bem essa relação de controle. Então, assim, os homens dentro da performance, eles são caras que às vezes eles não pesam a mão pro limite. Eles não têm limite, então acaba se tornando arriscado. Sim, entendeu? Entendi. Então você imagina que a performance ela tem seus riscos, né? Então, assim, eu costumo às vezes citar uma coisa que a gente lembra do nosso maior corredor de Fórmula 1, que foi o Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna ele morreu em alta velocidade. Bateu no muro e morreu. E então, assim, se você imagina se ele tivesse a 40, 60 por hora, não tinha acontecido aqui, mas ele estava a 300. Entendeu? Então, tudo que você faz, precisa de uma certa forma ter também um padrão, um nível de limite.
Sim, entendi. Porque até, se você luta demais, quer treinar demais, você pode entrar em um estado ali de overtraining, entendeu? Então você pode... Então, o fato de você passar do limite em algumas certas posições pode correr um risco até de vida, de saúde. Então, eu, quando trabalho não só com atletas, mas qualquer pessoa, eu me importo muito com a vida, da saúde delas, tudo isso. E eu procuro impor certos limites para que a gente, dentro de certa forma, antes de você cuidar de um atleta, você está cuidando de um ser humano. Entendeu? E mulher é bem complicado. Então, mulher tem suas emoções, tem seus hormônios ali, que acabam sendo mais aflorados em alguns sentidos do que o homem. Então, você cuidar de uma mulher é responsabilidade. Eu sempre gostei de muita responsabilidade. Então, isso fez me chamar muita atenção, porque você imagina um homem, pô, esse cara consegue liderar bem um grupo de mulheres, consegue ser responsável, consegue ocasionar isso. Então, isso é muito legal para o meu trabalho em si. E acabou dando certo ao longo do tempo. Eu fui tendo uma boa afinidade com elas e vou seguindo. Então, assim, muitas mulheres me procuram para fazer trabalhos de performance, mas também trabalho com homens também. Mas, assim, as mulheres são... Elas na verdade, elas buscam mais. Elas buscam mais. São mais focadas, né? E também a mulher é o seguinte, né? A mulher ela tem um limiar de dor maior que o do homem. O que é o limiar de dor? Por exemplo, a mulher ela tem uma capacidade de suportar o processo ali de uma maneira que eu cheguei já... Eu já vi mulheres fazendo assim, eu falei, caramba, eu não aguentava isso. A dor do parto, né? Entendeu? A dor do parto. Então, realmente. Assim... Então, tem muita... Então, as mulheres, quando você consegue despertar isso para o esporte, para a musculação, você consegue realmente transformar em guerreiras. Entendeu? Quando você consegue quebrar essa barreira da mente delas. Então, assim, tanto que você vê hoje mulheres que treinam, cara, e elas, assim, elas dão, como é que eu consigo falar? Elas dão de 10-0 em alguns homens. Entendeu? Hoje, dentro da musculação, por exemplo, no Brasil, hoje as mulheres, elas têm mais colocações do que os homens. Então, assim, exemplo, dentro da categoria Wellness, que é a nossa categoria brasileira, o Brasil que domina. Então, são as mulheres. Entendeu? Ainda não teve nenhum homem campeão do maior campeonato de fitness, de fisiculturismo do mundo brasileiro, mas mulher já teve. Entendeu? Que legal. Então hoje as mulheres estão dominando. Nas Olimpíadas aí, se não me engano, se não me falha a memória, as 3, 4 medalhas de ouro foram de mulheres. Concorda? Que hoje você investir nas mulheres aí nesse sentido tem dado muito retorno. Que bom, apostou certo. Mas realmente, quando a gente fala sobre o hormônio, eu achei que o homem ele era mais agressivo, mais imponente, assim, por conta da testosterona. Mas a mulher, ela é mais por conta da diversidade, tipo, por conta do quê? Tu falou assim, não, é porque a mulher ela é mais emotiva, né? Mas isso é por causa dos hormônios? De fato, sim, né? Então, assim, o corpo da mulher ele produz hormônio diferente do que o corpo do homem. Então, assim, o homem é proveniente da força. A testosterona é um hormônio abundante no corpo do homem. Mas tem no corpo da mulher também. Também tem, só que em níveis e escala menor. Entendeu? Então, exemplo, se a gente for analisar por que geralmente o homem ele é geralmente o cara forte, porque o homem, por fato da testosterona, ele vai ter um teor de agressividade às vezes maior, entendeu? É claro que, entendeu? Nada vai se justificar, mas isso é a característica do homem, você concorda? Sim. Então, assim, desde os primórdios lá, desde da época dos vikings, os índios, o homem sai à caça, né? Sim. E o homem vai, então ele usa a força para sustentar a família, entendeu? Ele vai e usa isso. Então, o homem ele tem assim a característica de ser forte, de fato. Não que a mulher não seja, mas por conta dos hormônios isso desperta isso nele. Por isso que é aquela mais fácil de ser mais grande. Exatamente. Aí se você for ligar isso ao fisiculturismo, é por isso que os homens são maiores. Tem músculos maiores, tem desenvolvimento, hipertrofia maior. Tudo isso é uma série de combinação com os hormônios também. Entendeu? Os hormônios que o próprio corpo do homem produz. Então o homem vai ter mais facilidade de ficar mais forte, ele vai ter mais força do que uma mulher. Claro, não são todos, não tem mulher que tem mais força que homem. As mulheres que se propõem a isso, que se dedicam. Mas, exemplo, o homem vai ser um cara que vai ter muito mais facilidade de ser extremamente mais forte do que uma mulher. Você não pode comparar a força de um homem com uma mulher. Nem em lugar nenhum, nem na academia, nem na vida. Com então, certeza. assim, exatamente. Isso é uma coisa natural do hormônio. Se você for pegar, por exemplo, e dar uma estudada aprofundada sobre níveis hormonais de testosterona, o da mulher chega a ser 15 a 20 vezes menor do que o do homem. E no caso, no teu treinamento, tu também trata essa parte, né? Por que eu te pergunto isso? Vamos dizer, eu tenho a síndrome do ovário policístico.
Então eu tenho muita facilidade de ganhar peso. Mas eu também tenho um problema. Eu tenho sonolência, eu tenho uma série de coisas. Já tentei fazer o tratamento hormonal que o ginecologista passou, só que me fez muito mal. Aí, tipo, eu ia de 0 a 100, assim, ó. Eu ainda vou, né? Mas antes era bem pior. Antes era muito pior. Então, assim, eu sinto muita dificuldade nessa questão de baixar de peso. Até porque é aquilo que a gente conversou ainda agora. Quando a gente passa muito tempo na correria do dia a dia, e a gente não consegue ter uma alimentação adequada. Eu, por exemplo, eu não consigo comer direito durante o dia porque eu tô sempre fazendo alguma coisa. Aí quando chega a noite, bate uma fome. Aí tu sempre tem alguma coisa fácil para comer ou algo fácil para pedir, porque tu já tá com preguiça de pedir, de fazer comida. Ou de ter comida na geladeira. Aí então a gente pede o que é uma pizza, um sanduíche, come um espetinho ali que tem um pedaço de gordura, que é a melhor parte do espeto. Com um copo de farinha, não tem como. Aí tu toma uma coca em cima, acabou, pessoa. E aí como é que a gente conserta isso? Como é que a gente trata, né? Tem que tratar o psicológico principalmente, né? Vou fazer uma brincadeira aqui, mas aí é a culpa do hormônio, né? É, claro. Ela me contou a história dela rapidinho, mas a culpa é da síndrome. Brincadeira, gente. É o que acontece. Hoje, dentro do meu trabalho, quando tem casos que se retratam, por exemplo, a disfunções hormonais, isso geralmente eu faço encaminhamento médico específico. Só que eu vou dar uma resposta bem simples para de fato isso. O nosso corpo muito ele é reflexo de alguma forma do que a gente vive. Você concorda? Muito. Então, geralmente, se você for analisar algumas coisas que não são hereditárias ou que não são advindas de alguma forma genética, são coisas que a gente adquiriu por falta de hábito. Então, hoje, se você for pegar uma pessoa que ela tá obesa, eu tô obesa, eu tô 20, 30 quilos acima do peso, ela tá assim há muito tempo, entendeu? Há muito tempo ela tá, como é que eu falo? Ela tá caçando um jeito de ficar assim. Há muito tempo ela deve estar sedentária, há muito tempo ela deve estar se alimentando assim, como tu relatou. Então, de fato, a resposta para isso é simples, são os hábitos dela. Entendeu? Mudar de então, hábito. Então, o hábito dela vai trazer várias complicações hormonais. Então, exemplo, a pessoa que carrega 20, 30 quilos no corpo há muito tempo, vai começar a ter várias complicações, o nível hormonal vai baixar, vai aparecer inúmeras alterações nos exames, coisas que vão acabar prejudicando e ligando uma coisa a outra. Que é o trabalho de um médico detectar, entender isso basicamente. Mas foi o hábito dela que fez aquilo. Então, exemplo, se você for ver uma pessoa, por exemplo, hoje eu tenho um vício, por exemplo, em ter uma alimentação ruim, mas essa pessoa já está há um tempo tendo essa alimentação ruim. Então ela também não se propôs ali tratar o problema pelo início, né? Tratar o mal pela raiz. Então eu creio que tudo de fato se inicia por aí, entendeu? Mas quando chega, por exemplo, a um caso, eu tenho por exemplo, síndrome do ovário policístico. Então, assim, o médico vai conseguir te orientar em relação ao medicamento da melhor maneira. Mas isso não impede de, por exemplo, você tentar resolver o problema também com uma boa rotina. Entendeu? Então, até porque isso não te impede de se exercitar e comer bem. Não é verdade? É claro. Então, só uma desculpa. exatamente. Então, o maltrato... Hoje, tem muitas pessoas... Vamos dar um exemplo. Hoje, as pessoas que estão acima do peso vão recorrer o quê? Para medicamento. Ninguém quer recorrer para fazer uma alimentação. É medicamento. Então, as pessoas chegam muitas vezes no meu consultório e falam: Atos, me dá alguma coisa para me tomar para emagrecer. Eu falei... Aí eu tenho que dar aquela risadinha sarcástica, né? E falar, putz, se eu soubesse, eu tava com a receita na mão. Não tinha como, eu não ia me esforçar, porque infelizmente não tem, gente, entendeu? Então a pessoa demorou às vezes ali 5, 10 anos para poder, de fato, ganhar aquele peso, entendeu? Ela vai ter que tratar o mal pela raiz ali, entendeu? Então vai ter que mudar os hábitos. Foi aquilo que a gente conversou. Nós somos reflexos dos nossos hábitos. Então, se você vê uma pessoa que tem um corpo forte, ela tem a mente forte, muitas coisas na vida dela acabam andando para esse lado. Mais exemplo, trabalho de produção, trabalho de basicamente protocolo hormonal nesse sentido, eu basicamente não me responsabilizo, eu faço indicação médica. O que eu trato hoje, basicamente, em relação ao meu trabalho, é toda orientação de treinamento e alimentação. Também faço ali orientação alimentar, tudo nesse estilo. Mas quando se trata de alguns casos, por exemplo, como diabetes, como pessoas que têm, às vezes, alguma disfunção na tireoide, entendeu? Quando pessoas que estão, por exemplo, com nível de sobrepeso muito alto, eu procuro fazer, na verdade, todos os pacientes, as pessoas que eu acabo atendendo, eu procuro também
os aconselhar de ter um acompanhamento médico, porque a gente precisa também entender nosso corpo por dentro. Sim. Mas nada anula, até porque o médico, a primeira coisa que ele vai te falar é para ter uma rotina saudável, pode ter certeza. Eu acredito que quando tu foi na ginecologista, certo? Deve ter te falado isso de alguma maneira. Vai treinar. Hora, vai melhorar a alimentação para não agravar mais, vai começar a se exercitar para gerar um aumento de metabolismo interno, basal, que a gente chama. Então é isso. E sobre as mulheres na menopausa, esse problema hormonal? Porque assim, eu sei que cada pessoa vai ter um treino específico. É por isso que ter um personal faz toda a diferença no teu treinamento, né? Porque ele é voltado para a tua rotina, para a tua vida, para a tua especificidade. Mas e uma mulher que está na menopausa ou entrando na menopausa, naquele processo de loucura hormonal, mesmo fazendo o tratamento, ela também começa a ganhar peso ou às vezes até emagrecer demais. Eu conheço uma senhora que ela emagreceu muito, ela era mais cheinha e quando ela entrou na menopausa, na verdade, em vez de ela engordar, ela começou a emagrecer. Tipo, foi um efeito reverso, né? Aí ela depois descobriu que deu um problema na tireoide e aí teve uma série de outras doenças que vieram acompanhadas desse momento, vamos dizer assim. Foi desencadeou. Como é que tu faz o acompanhamento dessas mulheres especificamente? Tu tem um treinamento específico? Como é que é? Porque o acompanhamento médico vai ter, né? Sim. É igual com uma pessoa que tem obesidade ou que faz uma bariátrica. Ela não vai poder fazer o mesmo treinamento de uma pessoa comum, né? Assim, o que acontece? Eu procuro, em relação... tu falou no sentido, né, sobre ter um personal trainer, né? Então, assim, o que eu falo para as pessoas? Hoje, eu tento incentivar as pessoas a treinar de qualquer maneira. Exemplo, para você cuidar do seu corpo, você não precisa de um personal trainer. Eu falo para as pessoas. E as pessoas, poxa, mas tu é personal, tu tá dizendo que não tem que ter personal. Não. O que acontece? Para você praticar de físico, hoje na praça tem equipamentos de musculação. Entendeu? Então, assim, para você praticar atividade física, para você cuidar do seu corpo, para você ter saúde, você não precisa de fato de um personal trainer, ou ter que ter o melhor nutricionista. Não, você precisa, entendeu? De alguma forma querer fazer isso. O personal trainer vai ser um cara que vai encurtar o processo, o caminho, vai te direcionar, entendeu? Então você vai ter um acompanhamento legal, entendeu? Você vai ter uma pessoa que vai te ajudar durante um certo tempo a chegar mais rápido, talvez, naquele objetivo, entendeu? Mas, exemplo, mas eu quero só treinar para poder me sentir bem. Não precisa ter, de fato, um personal trainer para isso. Mas é claro que, se puder, né, ajuda bastante. Em relação a pessoas que têm qualquer tipo de problema hormonal que a gente cuidou, e as mulheres, quando entram na menopausa, isso é um processo natural do corpo, né? Então, as mulheres aí, artigos já comprovaram que após os 25 anos, os níveis hormonais dela caem bastante. Então, você vê hoje uma menina de 15 anos, já é bem formada em relação ao processo físico, né? Até mental. Já tem seios, sabe? Muitas mulheres até acabam engravidando mais cedo por conta justamente da mulher ser mais precoce. Nesse sentido. Só que aí, quando ela vai ficando mais velha, isso se inverte. Então, assim, a mulher entra na menopausa, vai ter muitas disfunções, vai ficar tudo mais difícil, pode ter certeza. Então, se, por exemplo, ela viveu a vida toda acima do peso, quando ela entrar aí, vai ficar mais difícil ainda, porque ela vai ter mais dificuldade de ganhar massa muscular, entendeu? Ela vai ter menos força, ela não vai ter tanto rendimento, ela não vai ser jovem, de fato, para poder aguentar, basicamente, tudo que ela suportava quando era mais jovem. Porque quando a gente é mais jovem, a gente tem energia de sobra, essa é a verdade. Mas não que, por exemplo, isso seja um empecilho que vá deixar, por exemplo, ela não ter resultado. Não. Então, se ela tiver um acompanhamento certinho, se ela tiver, por exemplo, ali fazendo um tratamento com algum médico ali nesse sentido, cara, isso vai potencializar. E o treinamento, de fato, ele vai ser direcionado para ela. É claro que uma mulher dentro do período de menopausa, ela não vai ter massa muscular absurda. Então, a gente já deixa isso bem claro para ela também sabe disso. E a gente vai treinar para que ela possa o quê? Que ela possa ter uma garantia saudável através da massa muscular. Porque a massa muscular, a gente não fala só de você ser forte, fisiculturista. Não, a massa muscular é uma condição saudável do indivíduo. Então você precisa ter uma massa muscular boa para ter uma vida boa, para não viver sentindo dor na articulação, para não sofrer um acidente, correr o risco de quebrar um osso, porque não tem, às vezes, um revestimento muscular ao redor. Então, isso é importante para esse sentido, e se exercitar. Porque se ficar parado, aí começa a travar tudo. Daqui a pouco levanta, aí a cabeça dói, o pescoço dói, não consegue agachar. Então, a musculação, ela imita movimentos do dia a dia, de fato. Ela imita movimentos que você vai realizar. Então, isso te prepara para isso. Então, não vive. É claro que dificuldade já vai ter, não dá para se comparar a uma pessoa mais jovem, né? Vai ter essa dificuldade, sim.
Falando em articulação, eu lembrei, tu falou, não, levanta, dói, dói a costa, dói o pescoço, dói as coisas. Tá com 30 já, né? Tô com 30. Me falavam isso, eu não levava em consideração. Passei dos 30 também. Tá começando a instalar tudo? Tô sentindo isso. E olha que, assim, sempre vivi dentro da atividade física, né? Me falavam isso e eu não levava a sério, mas é verdade, viu? Quando eu fui... Eu já treinei muito, né, como atleta de alto rendimento, que a gente treinava o jiu-jitsu, e isso afetou muito aquilo que a gente estava falando sobre limites. Verdade. Como não tive limites, então eu afetei os 2 joelhos, que eu tenho o ligamento machucado. Eu também pago um preço da minha vida de atleta, em alta performance, eu também pago esse preço. Por exemplo, hoje eu tenho algumas lesões musculares devido ao excesso de carga. Então, assim, eu tenho, por exemplo, sinto dor na articulação, devido ao impacto que eu gerava nessa articulação, às vezes com excesso de carga, porque a musculação, ela, quando você treina na performance, ela, em alguns casos, ela pode deixar de ser saudável. Assim como um atleta de jiu-jitsu, que também às vezes precisa treinar 3, 4, 5 horas por dia. Então, assim, às vezes ele sai do âmbito saudável, ele está correndo risco de certa forma, né? Mas, assim, é o preço, faz parte. O esporte, ele tá aí para isso. Foi aquilo que eu te falei que eu fiz. Quando, do nada, eu fui chamada no concurso para fazer a parte física. Aí eu já venho com aquela... Eu tinha reprovado de 2 concursos sobre isso, né? Eu reprovei na corrida, já por conta dos 2 joelhos machucados. A primeira vez porque eu achei que eu era fodona. Aí, eu sou atleta, eu treino jiu-jitsu, isso aí é fácil. Fiquei na corrida. Eu não consegui chegar no final porque é diferente, né? Não é, o treinar jiu-jitsu é diferente de correr, é diferente de malhar, é diferente de jogar futebol. Cada um tem... Parece que teu corpo se prepara para aquele tipo, né? Apesar de você ser um atleta, ter energia, como a gente falou, mas não é a mesma coisa, não é aquele treinamento. É igual nadar. Aí eu vim daquela, já... Quando eu não passei, eu já fiquei depressiva. Já. A ansiedade começou a atacar, larguei tudo, fui embora. Aí, ansiedade. Aí o que acontece? Na segunda vez, eu já estava com sobrepeso. Eu já estava vivendo a vida do trabalho. Eu trabalhava de manhã. Quer água? Água. Eu bebo muita água, por favor. Gente. Hidrata o homem. Vou convidar aqui a bebedor de água. Seja um bebedor de água, hein? Água é importante. Água é água. E muito. Água é vida. Muito. Pois é, ó, na segunda vez eu já estava no sobrepeso porque eu já estava vivendo pro trabalho. Literalmente, eu ficava no trabalho de segunda a domingo, de 7 até 8 horas, 9 horas da noite. Eu vivia no meu trabalho. Trabalhava sentada? Trabalhava sentada, né? Eu tô anotando tudo aqui para começar a listar algumas coisas muito importantes. Aí o que eu fiz? Do nada me chamaram, porque eu não estava esperando, né? Foi logo após a pandemia. Logo após a pandemia, eu fui chamada no concurso da guarda lá em Bonfim. Aí eu tinha pego o convite 2 vezes. A segunda vez eu quase fui pro saco, que atacou muito o meu pulmão. Né? Na primeira vez eu não senti nada, mas na segunda vez eu realmente fiquei muito mal. Eu não fui entubado porque a mãe não queria me levar pro hospital, que ela disse que eu ia morrer. Aí, só por isso. Então, quando eu fui correr lá, eu não consegui correr 1 quilômetro. E olha que, né... Eu não corri 1 quilômetro, eu caminhei, eu fiquei ruim. Olha que eu já fui atleta, né? 20 anos atrás. Já tinha sido, como assim? Agora eu não consigo mais. É a síndrome do ex-atleta, isso acontece muito também. Aí, já vim triste de novo. Então, nessa terceira vez que eu tava, eu não queria correr o risco. Eu disse, não, eu vou dar o sangue, suor e lágrima pra isso aí. E eu me dediquei muito. Então, eu tive o acompanhamento do personal, que foi o Edinho, né? Que ele é uma pessoa Conheço, assim... excelente profissional. Um abraço, Edinho. Né? Tamo junto, Nosso irmão. parceiro de muito tempo da academia, né? Foi meu professor também de jiu-jitsu. Então ele puxou, me sugou brutalmente. E eu, em menos de 28 dias, eu perdi quase 30 quilos. Eu emagreci muito. Mas eu tive toda uma reeducação alimentar. Eu treinava de madrugada, que eu ia correr, aí eu ia pro trabalho, chegava no almoço, eu ia treinar de novo com ele. Aí depois eu ia para um outro treino, que mas todos eram coisas diferentes. De manhã eu corria, porque eu tinha que me adaptar a correr. Aí, quando chegava tarde, eu ia para academia para fazer o funcional. Aí, quando saía de lá, eu já ia para um outro treino, que era um treino de caminhada, para fortalecimento por causa do joelho estourado. E quando era à noite, eu ia nadar. Mas aí também, quando chegava de noite, eu tava na merda. Mas eu quase cheguei no esgotamento físico por causa disso. Porque eu acabei me forçando demais. E não foi por culpa do Edinho, porque assim, ele disse para eu fazer uma parte, e aí eu fui teimosa. Como todo atleta de performance. Claro. Né? Aí como eu fui teimosa, eu continuei
continuei. Não, mas eu aguento. Não, eu sou fodona, eu consigo. E eu fiquei doente. Quando eu fiquei doente, que foi o problema. Porque eu não queria tomar remédio, porque eu sabia que eu ia perder o rendimento, né? Porque diz que remédio corta. E aí, com isso, afetou muito. E aí, eu peguei e passei. Aí, quando eu passei... Pronto, voltou à vida sedentária. Foi. Olha aí, não seja assim, hein? Foi. Cara, o que acontece... eu analisei alguns pontos da tua fala, mas olha só. Por que tu conseguiu passar na prova quando você teve o objetivo? Porque tu foi em busca do propósito. Simples. A resposta é simples. Uhum. E por que tu não conseguiu correr quando tu tentou? Porque tu estava parado há muito tempo. E aí vem a importância, por exemplo, do que a gente falou, Bi. Por que todo mundo tem que se exercitar? Cara, olha a importância disso. Imagina se você tivesse todos os dias ali, independente de ter algum concurso ou não, fazendo uma caminhada pela manhã. Você ia estar treinando seu cardio, você treinando sua musculatura, de uma certa forma você ia estar preparado para qualquer coisa que viesse. Uhum. Entendeu? Então isso é uma coisa que a gente tem que parar para analisar, até como ser humano, pra gente. Pra vida, né? Pra vida. Não é o teu caso. Isso vale para muitas pessoas. Eu conheço muitas pessoas que já ficavam reprovadas em teste físico. Cara. Muitas e muitas. Eu tive pessoas que já tive muitos alunos que às vezes chegou, eu quero te contratar porque eu tenho que aprender a fazer barra em uma semana. Eu falei, meu Deus. Barra é um exercício, a barra fixa é um exercício muito complicado, muito complexo, não é fácil. Eu mesmo não domino esse exercício muito. É muito complicado para mim, sempre tive muita dificuldade. Então você imagina para uma pessoa que nunca fez. E aí precisa resolver em uma semana. É o mal do brasileiro, deixando tudo para cima da hora. Mas o que acontece é porque ela não se preocupou com isso. Ela não se preocupou com o corpo dela, com a saúde dela, de fato. Então, assim, isso vale para a vida. Então, imagina você... Porque todos nós, de certa forma, trabalhamos com o nosso corpo, você concorda? Sim. Nós trabalhamos com o nosso corpo. Então, se você... E tem profissões que vão exigir muito disso, como, por exemplo, bombeiro, policial, a minha própria profissão. Então, por exemplo, você imagina um bombeiro que ele não está em plena forma física e ele precisa salvar uma vida através do corpo dele. O corpo dele não pode ser um peso, cara. Um peso porque vai atrapalhar. Uhum. Então, assim, você imagina, eu sou um bombeiro e preciso da minha capacidade física para salvar uma vida. Então, às vezes, ele precisa entrar num escombro, precisa nadar, precisa, sei lá, entrar numa casa pegando fogo. Então, ele precisa ser ágil, precisa ser rápido, precisa ter... ele não precisa ser um fisiculturista, sabe? Mas ele precisa ter uma forma física que dê resistência para ele. Foi o que faltou para ti nesse caso. Então, assim, foi só isso. Tanto que quando você focou nisso e teve tempo, você conseguiu. Sim. E aí também vem a importância do limite, né? Tu acabou ali passando demais, aí começou a sentir complicações. E aí você viu que, querendo ou não, a gente tem limite. O tempo vai passando, a gente vai ficando mais cansado. Assim, do ex-atleta é isso. Mas antigamente eu conseguia. Uhum. Infelizmente... Antigamente eu fazia tanta coisa que era bem mais fácil para mim, hoje é bem mais complicado. Antigamente, eu sempre relato isso até no meu trabalho para as pessoas, antigamente eu perdia uma noite de sono e conseguia trabalhar, fazer um monte de coisa outro dia. Hoje em dia, se eu não dormir bem, isso prejudica o meu trabalho. Uhum. Por quê? Porque o meu corpo, ele depende de um bom descanso. Então, eu me sinto prejudicado, eu fico com muito sono, eu me sinto fraco, dor de cabeça. Mas, antigamente, às vezes, pelo fato de ser mais jovem, o corpo está mais inteiro, sabe? Isso passava despercebido. E aí tu fica pensando nisso, porque às vezes eu fico frustrada. Sim. Poxa, mas eu fazia isso Mas aqui. faz parte. É o processo, é o tempo, né? Se a gente vai se analisar, o tempo passa muito rápido. Tem 10 anos que a gente se conversava na academia. Parece que foi um dia desse, né? 10 anos são 10 anos, né? Então, 10 anos, muita coisa passou. E aí você imaginar, poxa, eu fiquei 10 anos parado. Imagina a tua musculatura, a tua articulação, como que ela ficou também, né? Então, mas eu passei 10 anos me movimentando. Então, a gente tem que começar a refletir isso para a vida e pensar daqui para frente. Uhum. Como que eu quero estar, por exemplo, com 40 anos? Eu quero estar sedentário com 40? Não. Entendeu? Mas, assim, o cara que não vai estar sedentário com 40, ele começou nos 30. De fato. Ele começou a ter uma boa rotina, começou a se cuidar. Porque imagina a gente chegar na velhice com o corpo ali praticamente sem funcionamentos básicos devido, por exemplo, a falta de manutenção que a gente deixou de dar. E tu começa a perder musculatura, né? Porque eu já Exatamente. vi, tem um senhorzinho que sim. só tá o ossinho assim, e uma pele por cima bem fininha. Isso também é importante da musculação, para você ter uma velhice ali mais saudável, porque ao longo do tempo, você vai daqui para frente, a gente é ladeira abaixo, você vai perdendo musculatura, então a gente constrói enquanto tá mais jovem, né? Então, dos 20 aos 30 e pouco, você vai ganhando uma grande escala de massa muscular, para que quando você estiver na velhice, você não sofra de uma doença tão comum que vem do déficit de massa muscular, que é a osteoporose, por enquanto. Por exemplo. Entendeu? Enfraquecimento ósseo. Ela então, vem assim, disso, é?
Tá bem. Então, assim, muitas pessoas vão ter isso, então muitas pessoas podem entrar na obesidade acima do peso devido aos hábitos, pode entrar num estado de anemia por baixa muscular, por massa muscular baixa, então em muitas situações. Então, o nosso corpo, ele precisa de atenção. Eu tento entregar isso pro dia a dia das pessoas. Ele é o nosso templo, né? É o nosso corpo, cara. O nosso corpo, ele precisa de cuidado. Então, assim, às vezes a gente tem cuidado com tantas outras coisas, com a nossa casa, com o nosso carro, com a nossa roupa, mas não tem com a gente. Já vou pensar nisso? Eu brinco às vezes com os meus alunos e falo, poxa, vocês passam óleo de cabelo, óleo de coco no cabelo, que é uma coisa saudável, mas para vocês ingerir, vocês ingerem açúcar e gordura. Como é que pode, né? É um detalhe assim. Então, assim, você pega uma coisa saudável e passa no cabelo, mas dentro do seu corpo você coloca uma coisa que vai atrapalhar. Açúcar, gordura, alimentos que você sabe que vai prejudicar a tua saúde ali em excesso. Não estou dizendo que você não pode comer um alimento ali que te dá prazer, não. Mas a diferença é você ter esse controle. Até porque a alimentação, ela é uma educação, de fato. Entendeu? A gente não precisa viver para comer, a gente precisa comer para viver. Olha a frase. Isso é importante. Viu, pessoal? Fica de olho, fica atento à frase aí do professor. Eu tô começando a machucar o meu. Melhor eu tô te dando aqui algumas alfinetadas, né? Algumas? Vai espetada aqui na costela. Tu vai ser daqui reflexiva. Não, já meio triste sentada ali no banco, ali fora. Mas tá bom. Eu preciso, né? A pessoa precisa voltar a treinar. Ainda bem que a gente tá tendo essa conversa. E eu queria aproveitar a oportunidade, né? Pra falar sobre o campeonato que a tua esposa vai competir, que você vai acompanhar ela. Legal. O Atos, ele acompanha as atletas dele pelo mundo, né? Que você estava falando pra gente. Isso. Que é legal que isso trouxe também para você um conhecimento e a oportunidade de viajar pelo mundo. E como é que é Perfeito. Essa questão dessa preparação com ela? Ainda mais ter atleta nem de casa, né? É bem rigoroso o professor. Mulher ainda, né? Claro, logo a mulher de casa. Esse vai ficar bravo de TPM, quiser comer um doce lá e eu não deixar, o que acontece comigo? Diz aí. Diz tu, e aí, o que acontece? Cara, assim, brincadeira, né, gente? Mas ela é bem tranquila em relação a isso. Mas tu tocou num assunto bem legal que eu até esqueci, mas, por exemplo, o meu trabalho hoje me possibilitou realizações de conhecer vários lugares no mundo. Então, assim, eu tinha um sonho de ir na Europa. Esse ano eu fui na Europa, mas foi, de fato, o meu trabalho que me levou lá. Então, eu fui para Espanha e fui trabalhar na Espanha, fui a um show profissional, aproveitei e tirei mais ou menos uns 2, 3 dias de férias depois e acabei conhecendo só explicar para quem não entende. Show é um evento. Show é um campeonato, a gente chama de show, gente. Show é a competição profissional, a gente chama de show profissional. É como tem um campeonato, vai ter um campeonato, a gente chama, vai ter um show. Mas o show se chama competição, é a competição. Então hoje eu trabalho dentro da liga profissional de fisiculturismo e esses campeonatos, esses shows profissionais, eles acontecem pelo mundo todo, acontecem no Brasil também. Acontecem vários no Brasil, a gente já competiu várias vezes no Brasil. O que acontece é que para você chegar na Copa do Mundo de Fisiculturismo, você precisa ser campeão de uma competição profissional. O que é um feito muito difícil. Realmente é muito difícil, não é uma coisa fácil, porque lá dentro só tem campeões. Então todos os profissionais eles são extremamente bem preparados. Todas as mulheres, os homens, eles estão num nível absurdo. Então você precisa ser o campeão dos campeões, não é fácil. Então como tem vários campeonatos pelo mundo, a gente tenta várias vezes até conseguir. E no Brasil hoje, dentro da categoria que eu participo, que eu sou treinador de wellness, o Brasil é o celeiro das wellness. Se você hoje tem um campeonato teve o Olímpia 2 semanas atrás, o pódio são 5 premiadas, 4 foram brasileiras. Olha que legal. Então o Brasil ele domina a categoria, ele é o país que tem mais número de atletas, mulheres inscritas na categoria, que tem mais campeãs. Desde que surgiu a categoria, na competição olímpica, nunca uma estrangeira venceu, sempre as brasileiras. E aí, quando tem campeonato no Brasil, é muito difícil, é mais difícil, é nível hard, sabe? É extremamente difícil. Então, a gente tenta, às vezes, até viajar para outro país para tentar não enfrentar aquelas pessoas que a gente sabe que ainda a gente não está ali no nível delas. Então a gente tenta se classificar. Hoje eu tento me classificar com as minhas atletas. Eu tenho uma atleta que a gente já competiu 3 vezes esse ano. Nós tivemos
um top 3, um top 2, batemos na trave, quase a gente conseguiu. E recentemente ela competiu, a semana passada, também teve uma boa colocação, entrou num campeonato no Brasil muito difícil. Infelizmente ela não conseguiu entrar no pódio nesse, mas a gente está com o pé no chão, a gente sabe que faz parte do processo e vamos continuar tentando até conseguir a nossa vaga para o Olímpia. E aí tem minha esposa, que é atleta profissional, e olha que legal, né? Eu tenho 2 atletas profissionais, uma é minha esposa e outra é uma amiga minha que a gente trabalha, então... a minha esposa ela vai competir pela primeira vez no profissional daqui a 2 semanas e meia, vai ser na Colômbia. Galera que acompanha aí, fica de olho no meu Instagram que eu vou mostrar lá. E a gente vai viajar à Colômbia com a esperança de brigar pelo título e pela chance de conseguir uma vaga no Olímpia em 2025. E a preparação dela, a gente toca de uma maneira bem natural. Eu sou treinador dela já há 4 anos, no mesmo tempo que a gente tem de relacionamento. Ela é uma pessoa que ela é muito alinhada ao propósito, então isso é muito fácil. Então, assim, ela é uma atleta, então ela tem uma mente muito treinada para isso. Então, ela sabe que, por exemplo, ela não pode estar dando escapada, ela sabe que ela acompanha até as adversárias, deve ver que as adversárias não erram, isso motiva muito ela, entendeu? Então, ela treina muito bem, ela gosta do que ela faz, entendeu? Então, isso se torna fácil. E dentro da nossa casa, de uma certa forma, nós 2 seguimos o mesmo caminho. Então, por exemplo, ela tá, às vezes... Então, assim, a mesma comida que ela come, eu como, entendeu? Então, às vezes, ela entra num processo de dieta até um pouco mais restrito, agressivo, eu acabo acompanhando ela também da mesma maneira. Como eu vivi como treinador, eu entendo muito bem as emoções dela. Então, eu sei que tem dia que ela precisa ali de talvez uma válvula de escape dentro da alimentação. Então, dependendo da possibilidade, a gente consegue fazer isso. Então, assim, mas a gente também é muito centrado no objetivo. Até porque isso é o nosso trabalho e a gente investe nisso. Nós estamos indo a trabalho, mas nós temos custos com passagem, com hospedagem, então isso é caro. Então a gente não pode ir lá para brincar e perder tempo. Então a gente se prepara, se organiza e é muito centrado dentro disso. Então a gente vai realmente para ser competitivo. Nós estamos indo agora com chances. Ela está muito bem preparada. Vamos trazer ela aqui Vamos trazer, vamos com trazer ela certeza. aqui para a gente mostrar. Ela está muito bem preparada. Eu venho conduzindo a preparação dela já nessa reta final de uma maneira ali bem próxima. Eu tenho feito o treinamento dela presencial durante toda essa preparação, porque é a estreia dela na competição profissional de um nível muito difícil. Isso mexe muito psicológico também, né? Mexe, mas como eu falei, é algo que a gente está acostumado. Então a gente está acostumado com essas coisas difíceis, entendeu? Está acostumado com competição, está acostumado com pressão. E a gente funciona muito bem disso, né? Eu sou um cara que, assim, todas as vezes que eu estive em situações difíceis, eu consegui driblar e me sair bem. É que faz toda a diferença vocês terem os mesmos objetivos dentro de casa, né? Porque tu consegue alinhar bem com ela. Porque realmente eu tenho certeza que é muito difícil, porque quando um destoa do objetivo, o outro que já está ali passando naquele sofrimento. Porque na reta final, eu sei que é difícil. Porque eu lembro de ver quando tu desidratava, verdade, tu super hidrata, aí do nada tu começa a secar, né? Pra poder baixar. Vocês me acompanhavam lá na academia, né? Eu marmitando debaixo da escada, né? Tinha escada que a gente mudou, marmitava, legal. A gente olha assim, parece que foi um dia desse, né? Mas o tempo passa muito rápido. Mas assim, é uma vida de dedicação, né? Se você analisar, mas todas as pessoas que de fato fazem isso, elas fazem por amor. Foco. Eu já fazia isso por amor, eu gostava e sabia muito bem onde eu queria chegar desde aquela época. Há 10 anos atrás, Marcelinho, eu já queria ser o treinador de sucesso que eu sou hoje. Né? Eu já tinha isso na cabeça, eu tinha esse plano na cabeça, só que eu sabia que isso levava tempo, não sabia o tempo exato. Assim como hoje eu me olho dentro do meu trabalho, e eu sei que, por exemplo, eu ainda vou ter muito sucesso e vou conseguir me destacar muito. Eu sei que independente de toda a dificuldade, que independente de tudo, eu vou conseguir galgar degraus maiores e vou conseguir chegar bem mais longe do que eu imagino. Só que esse é um processo, eu não sei se vai ser agora, não sei se vai ser ano que vem, não sei se vai ser depois, mas eu sei que pode ser uma hora, porque eu consigo visualizar isso. Então, de alguma forma, para você chegar em algum lugar, você tem que se visualizar lá. Então, exemplo, quando você quis passar no seu concurso, você se visualizou lá, conseguindo aquela vaga, entendeu? Se imaginou ganhando o teu salário, entendeu? Então, você se visualizou. Se você fosse uma pessoa que já era desacreditada no início, pode ser que você não conseguia. Não passaria, né? Então, nós trabalhamos hoje com esse objetivo, nós temos sonhos, e a gente acaba interligando isso com o outro, entendeu? Então, assim, a gente consegue agregar uma vida, isso não atrapalha. Como eu te falei, o esporte me proporcionou a ter a oportunidade de conhecer países, que também é um sonho meu.
Então, assim, eu sempre tive vontade de viajar pelo mundo, conhecer alguns países, e hoje eu estou fazendo isso a trabalho. É muito bacana. E eu consigo... Fazendo o que tu ama, na verdade. Fazendo o que né? eu amo, viajo, trabalho. Vou para Colômbia, que é um país que eu me identifico muito, é muito bonito. E aí eu aproveito, tiro 2 dias, conheço, vou num ponto turístico e consigo fazer tudo isso. Hoje eu já tenho aí viagem a 2 continentes. Então, assim, tenho o sonho de conhecer a Ásia, tenho o sonho de conhecer o Oriente também. Então, assim, quando tiver competições para lá, a gente se mobiliza para ir para lá. Então, é bem legal. Porque é diferente até de quando você... Por exemplo, eu tenho o sonho de conhecer os Estados Unidos. Já poderia ter tentado ir como... ali só para visitar, não. Mas eu quero ir lá para competir. Eu quero chegar lá nos Estados Unidos como... o cara que conseguiu levar o estado de Roraima ao campeonato mais importante do mundo. Então isso vai ficar marcado para mim. Eu tenho certeza que as pessoas que acompanham isso, de uma certa forma, também vão se inspirar. Alguns jovens que estão na carreira de atleta, alguns treinadores. Então isso vai ficar marcado. É uma história que eu vou ter escrito. E eu já consegui fazer números que fizeram história. O fato de nunca teve nenhum treinador profissional, nunca teve nenhum treinador no estado que chegou tão longe com resultados dentro do esporte. Então, se a gente conseguir chegar a isso, a gente vai ficar gravado aí. Dentro disso, eu vou ter realizado também um sonho. E vou ter realizado vários sonhos, porque os nossos sonhos eles acabam mudando de acordo com... Tu tá progredindo em cada sonho. Hoje você vai progredindo. Por exemplo, eu nunca imaginei que, por exemplo, que eu ia, por exemplo, ter o sonho de que, poxa, meu sonho é só ir num lugar menor ali, depois, entendeu? E aí você vai indo, o sonho é assim. E aí isso vai para a vida. E em relação ao que tu citou também, né? De o relacionamento ali ser algo que tem que ter proximidade, também eu acredito que isso daí é uma coisa que vale para tudo na vida. Sim. Porque se você tem um relacionamento com o seu cônjuge ali, seu parceiro, ou seu amigo, e ele te distancia dos seus objetivos, você tem que tentar entender basicamente o que realmente é bom para você. Sim. Entendeu? Porque a gente tem que se pôr em primeiro lugar. Então, se, por exemplo, você tem um objetivo e tem alguma coisa te bloqueando, você tem que parar para pensar, eu vou regredir, vou deixar isso me bloquear ou vou passar por cima disso, entendeu? Não estou dizendo que tem que abandonar o parceiro, não, nada a ver. Mas assim, você pode trazer ele para dentro. Sim. Pode trazer ele para dentro, entendeu? Hoje eu atendo muitas pessoas no meu consultório que me relatam isso, eu falo, a mesma coisa eu falo, gente, tentam trazer para dentro, entendeu? Sim. Porque senão vocês vão ser arrastados para lá. Eu consigo trazer as pessoas para o meu mundo aqui. Consegui muitos, entendeu? Então, às vezes, pessoas que não tem nada a ver com o estilo que a gente faz, pessoas que a gente conhece na rua, às vezes. E aí a gente consegue trazer. E eu fico muito feliz por isso. Hoje eu perdi já a conta de quantos alunos a gente conseguiu transformar a vida, sabe? Alunos que chegam para mim, já estive, por exemplo, no shopping uma vez e um cara chegou e me apertou a mão e falou, porra, bicho, quero te agradecer por você ter me ajudado, por exemplo, a perder 20 quilos. E eu nem lembrava, porque assim, você vai trabalhando com muita gente, você vai esquecendo. E eu falei, puxa, sério, porque ele foi comigo numa consulta, passou uns 2 meses só, e depois ele não foi, só que ele levou aquilo pra vida. E ele foi indo, e ele não me procurava, não me dava retorno, eu pensei que ele tinha deixado de mão. Porque às vezes a minha primeira reação é pensar isso, né? Só que ele foi seguindo, e isso foi muito importante. E ele disse pra mim que ele começou a seguir uma dieta que no início, que ele começou a seguir uma dieta que eu passava lá no meu story, que eu postava lá, umas refeições, ele disse que pegou, né? Ele disse que pegou as refeições que eu fiz, começou a fazer e perdeu bastante peso, e aquilo foi muito resultado, e aquilo mudou a vida dele. Eu fiquei muito feliz, entendeu? De uma certa forma, isso, eu nunca me esqueci disso, ficou marcado para mim. O teu trabalho, né? Fazendo então eu falei, poxa, através de um story, eu postando uma refeição ali, o cara foi lá e conseguiu emagrecer. Às vezes a gente acha que ninguém vê, né? Sim, mas na verdade todo mundo vê. Tudo que você faz, todo mundo tá sempre te olhando. Isso também é uma coisa que eu percebo. Então, assim, hoje nós estamos... Por isso tu cuida muito, né? Hoje nós estamos aqui nesse programa aqui, que quem sabe pode ser o melhor da cidade. Vai ser, então, se Deus quiser. Já tem gente olhando a gente, né? E tem pessoas aqui vendo potencial, vendo o seu potencial de você liderar isso, de você, por exemplo, criar conteúdo, de você trazer até mesmo os seus convidados e selecionar dele. E eu fico feliz de estar aqui. Claro, o meu convidado é especial. Então, Atos, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por estar hoje aqui com a gente, por trazer essa conversa super agradável. É sempre bom estar com os amigos, né? Atos é um amigo das antigas. A gente já lutamos, já tivemos vários encalços, né? Verdade, de trabalhar junto, estar perto. Já me fez emagrecer também. Isso é legal porque já tem bastante tempo e
E onde a gente anda, né, portas ficam abertas. Sim. Então eu tenho certeza, se um dia a gente precisar de uma oportunidade, as portas vão estar abertas aí. Com e certeza. eu prezo muito por isso. E quero aproveitar e estar encerrando, quero deixar meu Instagram pra galera acompanhar, seguir, Atos Moraes Treinador. Só botar Atos Moraes, vai aparecer meu perfil lá, vocês acompanham um pouco lá no meu Instagram, eu mostro um pouco da rotina de trabalho, mostro um pouco dessas transformações das pessoas. E também seguir o Instagram da Conversa aberta. Da Conversa Aberta, né? É importante. Claro. Então, você quer fazer uma consideração final? Quero só agradecer mais uma vez o convite, né? Vamos fazer o parte 2. Claro, com certeza. Trazer sua esposa. Agradecer mais uma vez o convite. Espero que, de alguma forma, possa ter contribuído positivamente aí na vida de vocês. Possa ter deixado algum tipo de lição, algum apoio. E, pessoal, cuidem do corpo de vocês. Quero deixar uma frase aqui importante. O nosso corpo é reflexo da vida. Cuidem do corpo de vocês, entendeu? Não se deixem de lado, o tempo passa rápido, entendeu? Façam atividade física, qualquer que seja, entendeu? Se alimentem melhor. Procurem evolução para vocês, começando por dentro. Tá bom? Vou levar isso para minha vida, tô precisando. Vamos nessa. Então, pessoal, estivemos hoje com o Atos Moraes, um grande amigo. Para você conferir todo isso e muito mais, siga a gente nas nossas redes sociais e na nossa página no YouTube.